Oi, pompom. Dopamina, a molécula do desejo. E eu descobri que isso tem um motivo. 7h27 da noite. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço durante a noite para que meu dia de amanhã seja mais produtivo. Eu sinto que o que eu como durante a noite influencia muito em como eu durmo, como eu me sinto quando eu acordo. Então, por exemplo, como alguma coisa muito pesada, provavelmente eu durma mal, então eu evito sempre comer alguma coisa muito pesada. Tipo, eu não vou mandar um Maczão agora, porque não faz sentido pra mim. Porém, amanhã eu tenho treino de perna, e treino de perna é sempre um pouco mais puxado, pelo menos pra mim. Então eu sempre busco comer algo que me deixe bem pro dia de amanhã, porém não me deixe empanturrado. A primeira coisa que eu faço é sempre comer alguma coisa leve, porém que me deixe bem preenchido, pensando no que eu tenho que fazer no dia de amanhã. Eu uso também um pouco de molho de tomate. Eu gosto bastante dessa marca aqui. Na verdade, isso aqui não é molho de tomate, é passata de pomodoro. Os ingredientes são tomate e sal, bem natural. Agora eu uso uma rapidez, jogo isso aqui na frigideira, ele pega aquele gostinho de torrado que ficou do frango e embrulho tudo. Inclusive eu queimei essa rapidez no último vídeo que eu fiz. Se você não viu o último vídeo, vou deixar um card aqui para você clicar e assistir. E aí eu embrulho nisso aqui, faço um wrap de frango e mando para dentro. E como eu tenho treino de perna amanhã, eu vou fazer isso aqui, ó. Barrinha de proteína da Havana. Isso aqui você leva por 15 segundos no micro-ondas e fica incrível. Meu wrap de frango, coquinha zero e a minha sobremesinha. Bom, agora que eu já comi, tem algumas coisas que eu faço na minha noite, tá? Primeiro de tudo, se não tiver muito tarde e eu já tiver que dormir, agora são 7h51, então ainda não é muito tarde, dá tempo de fazer, que é estudar. Eu tô estudando esse livro aqui, ó, Dopamina, a molécula do desejo. Então eu tô estudando esse livro aqui, eu vou estudar até mais ou menos umas 9 horas, aí começa a bater o sono naturalmente, porque eu já acordo cedo. Se eu acordo cedo, à noite eu fico com sono naturalmente. E cara, uma coisa que eu percebi que deve acontecer com muita gente, quando você vai dormir e você fica tendo aqueles espasmos, tipo a sua perna começa a mexer, se estiver dormindo com alguém você até chuta a pessoa, e eu descobri que isso tem um motivo, que tem uma relação com o seu cérebro, esse espasmo antes de dormir, né? Na realidade, esse espasmo ele acontece porque o seu cérebro ainda não desligou, então ele tá processando alguma informação, tá tentando resolver alguma coisa na sua cabeça e você tá tentando desligar ele para dormir, e aí ocorre esses espasmos. E eu fiz um teste sobre isso para realmente entender se isso era verdade. Eu comecei a cessar qualquer atividade cerebral, né, digamos assim, qualquer atividade intelectual após as 7h30 a 8 horas. Então eu adicionei o jiu-jitsu na minha rotina das 7 horas da noite. Então após as 7 horas da noite eu não tinha nenhuma atividade intelectual como programação ou como resolver algum problema, ficar pensando em coisas, né? Até os livros que eu leio são livros que eu não preciso pensar muito para entender, eu só preciso realmente ler o livro. Comecei a reparar que eu não tive tantos espasmos, né? Perguntei até para minha namorada se ela tomou algum chute durante a noite e realmente
realmente diminuiu bastante. Então realmente tem alguma relação. Eu preciso achar algum estudo que fale sobre isso, porque eu fui atrás desse tipo de conteúdo, mas provavelmente deve ter alguma coisa falando sobre isso, né? Como eu disse pra vocês, estou estudando o cérebro, molécula de dopamina, a molécula do desejo. Eu deixo sempre o computador aqui do meu lado, mas não é pra ficar vendo nada aleatório, porque como tem alguns termos mais técnicos que eu não sou tão familiarizado assim, eu esquizo se isso tiver muita importância pra continuidade do que eu estou fazendo nesse livro. Então esse é o meu setup. Eu tenho meu iPad para fazer as anotações. Logicamente não precisa ser um iPad, você pode fazer num livro. Porém, eu sei que aqui tem todas as anotações dos livros que eu estou lendo. E às vezes eu leio também os livros de forma digital. E isso me ajuda a ter um controle maior do conteúdo que eu estou aprendendo. Terminei agora a leitura do capítulo do meu livro, e esse capítulo ele falou sobre como o ser humano ele precisa ter a ideia de que ele vai obter sucesso para que a gente comece a fazer alguma coisa. Ou seja, você que provavelmente quer começar a fazer alguma coisa, mas está meio indeciso, é porque provavelmente você não tem a visualização de sucesso tão grande que sirva de motivação para você começar a fazer aquilo. E aí ele está fazendo umas relações entre os seres humanos que assumem um papel dominante e os seres humanos que assumem um papel submissivo, e não que significa que o dominante será melhor em alguns aspectos e o submissivo vai ser pior em alguns aspectos. Na realidade, a gente pode aproveitar os dois tipos de personalidade, digamos assim, para tirar frutos para o nosso futuro. Tô bem ansioso para começar a ler o próximo capítulo, porque ele vai falar sobre a relação da dopamina com o TDAH. Olha só, a dopamina explica os mistérios do TDAH. O livro é muito interessante para a gente entender como funciona mais o nosso cérebro, né? Eu tava olhando aqui em cima da mesa e eu encontrei uma xícara de café. E eu me lembrei que eu esqueci de comentar sobre a cafeína no seu sono, né? Então, você tem o costume ou o hábito de tomar muito café, assim como eu, procure evitar tomar café muito à noite, tá? Pelo menos ali antes das 5 horas, 4 horas. Depois das 4 horas eu já não tomo café, porque a cafeína ela atrapalha o seu sono. Ah, mas eu consigo dormir mesmo depois de tomar café. Não é a questão de você conseguir entrar no período de sono, é questão das fases do seu sono. A gente tem 5 fases do sono, elas estão mais descritas no livro chamado Por que Dormimos, que é de um cientista, se eu não me engano, ele é um neurocientista ou um neurocirurgião, e ele explica sobre essas 5 fases que a gente tem no nosso sono. Algumas dessas fases são atrapalhadas pelo uso de cafeína. Então, cara, na boa, evita tomar cafeína à noite. Senão você vai acabar igual esse rapazinho aqui, ó, dormindo pelos cantos o dia inteiro, né, gurizinho? É, né? Não pode tomar cafeína à noite, não pode tomar cafeína à noite. Por último, né, você tem que prestar atenção. A literatura tem indícios de que é interessante você dormir entre 7 a 9 horas por noite, né, guri? Então, se você é um tipo de pessoa que, assim como eu também, dormia muito pouco, coisa de 4 a 6 horas por noite, por mais que muitas vezes você sinta que você se sente melhor quando você dorme menos de 7 horas por noite, isso é uma falsa ilusão de bem-estar, tá? Nosso corpo, ele precisa de 7 a 9 horas de descanso. Se você não consegue dormir tudo isso, é porque tá faltando planejamento, ou você tá desorganizado em algum aspecto da sua vida, você precisa corrigir isso, ou simplesmente porque você tá passando por um período em que esse tipo de sono, essa quantidade de sono, não está sendo possível de realizar. Por exemplo, você está fazendo uma faculdade noturna e você tem que trabalhar durante o dia. Eu fiz isso, eu sei que é complicado, mas a gente tem que passar por alguns momentos de desprazer para que a gente possa fazer da nossa vida um sucesso e trilhar ela do jeito que a gente quer, não é mesmo? Boa noite para mim e pro Romeuzinho. Dá boa noite pro pessoal, Romeu. Boa noite.